Olá! Hoje eu trago aqui uma reflexão. Será que a terapia online ela veio para ficar? Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Esse momento pandêmico que nós estamos vivendo desde o ano passado, desde o início de 2020, ele trouxe para nós uma necessidade de reinvenção. É claro que quando a gente fala em terapia online, a gente está falando de alguma coisa que já existia antes da pandemia. O CRP ele autorizou desde 2018, na verdade, a prática do psicólogo pela internet, ou seja, utilizando os meios tecnológicos como um grande mediador desse processo. Antes disso, antes de 2018, como é que isso funcionava? Só era permitido ao psicólogo uma orientação, um aconselhamento utilizando aí a tecnologia. A partir de 2018, isso fica de fato instituído e a gente pode começar a fazer os atendimentos online. Com a pandemia, com a necessidade desse distanciamento, isso ficou muito mais presente na nossa vida, ou seja, o que era muitas vezes utilizado como uma segunda opção ou em casos muito específicos, agora virou praticamente, durante esse período todo, virou quase que uma única realidade. Então isso ganhou muita força. Isso, na verdade, foi desmistificado, porque, de uma certa maneira, isso era visto muito como uma perda muito grande para o processo psicoterápico. É claro que a gente sabe que a proximidade ela tem um impacto muito grande. Um olhar próximo, uma proximidade mesmo, ali de estarmos duas pessoas juntas, se olhando, em contato, isso tem um valor bastante relevante. Mas também tem os seus contras. Então, quando a gente começa a avaliar uma coisa e outra, a gente vê que as duas formas elas têm ganhos e perdas. Se você me perguntar, Adriana, a terapia online veio para ficar? Veio. E eu posso dar aqui o meu próprio testemunho, digamos assim. Eu era uma pessoa extremamente resistente à prática utilizando os meios de comunicação, os meios tecnológicos, digamos assim. E, no entanto, hoje é uma prática que me agrada muito. Me facilitou muito a minha vida e a dos meus clientes também. O que a gente pode falar aqui em termos de ganhos e de perdas? Quando a gente fala de perdas, vamos começar logo por elas, a gente está falando o quê? Uma internet que às vezes dificulta a nossa comunicação, isso é muito ruim. Às vezes no momento em que o cliente fala uma coisa que é significativa, você tem uma perda de qualidade na internet, ou às vezes cai a ligação, isso realmente é um ponto muito importante, que dificulta muito o processo. Então, nós precisamos ter, na verdade, um suporte em termos de internet que sustente mais, em que a gente tenha uma melhor qualidade para não perder tanto nesse sentido. Ambientes em que o cliente de fato se sinta muito à vontade. A perda muitas vezes é porque ele vai fazer o atendimento dentro de um espaço onde ele compartilha com outras pessoas. Então existe um medo de que alguém possa estar ouvindo. Isso é péssimo para o processo. Então, muitas vezes eu tenho clientes que descem e vão para o carro para poder falar do carro, porque ali eles têm a certeza de que não estão sendo atendidos, não estão sendo ouvidos. Então, realmente, ter esse ambiente onde ele não vai estar sendo ouvido, isso é muito importante. De fato, se o cliente ele estiver dentro de um espaço onde tem outras pessoas, vai haver uma trava, na verdade, então isso pode vir a prejudicar o processo. Então, essa questão da gente estar ali monitorando tudo isso, os enquadros eles vão ter que ser mais bem feitos. Por quê? Porque existe uma maior flexibilização, inclusive, por exemplo, de espaços. Mas, em contrapartida, você tem ali uma diminuição de custos, porque você não tem ali a questão de sublocar espaços, você tem ali uma diminuição de gastos indiretos, de deslocamento, você tem, na verdade, como ganho também, uma flexibilidade da sua agenda e da agenda do seu cliente também. Então, é uma diminuição de custos dos dois lados. Então, de uma certa maneira, você pode negociar mais e tornar mais acessível a psicoterapia para algumas pessoas que às vezes não têm muitos recursos. Você pode, por exemplo, flexibilizar horários que na clínica você não pode flexibilizar, porque você tem um deslocamento de retorno para casa.
Então você pode estender um pouco mais o horário da sua clínica para algumas pessoas que têm uma dificuldade de horário. Existem os ganhos e as perdas. Então a gente tem que ver ali o que cabe dentro da nossa prática, enfim, dos nossos desejos e daquilo que a gente está buscando. E a presencial, ela é óbvio que ela vai continuar. É muito importante, tem pessoas que não se adaptam mesmo, não só o psicoterapeuta, como também o cliente não gosta. Então eu acho sim que nós vamos caminhar aí nas duas formas de atendimento. Agora o online ele vai continuar com esse espaço que ele ganhou. Ele não vai voltar a ser um mero coadjuvante. Eu acho que a gente vai ter aí dois protagonistas caminhando com bastante força. Tá bom? Beijo grande e até o próximo.